depois dessa apresentação da cadeia produtiva como um todo, eu retirei desse trabalho os itens que tratava de mudança tecnológica. Porque a cadeia produtiva, todo mundo sabe o que é antes, durante, antes da produção, durante, na distribuição e no consumo, né? Pegando 4 aspectos: antes da produção, na distribuição e no consumo. Então, eu tirei os aspectos que diz respeito à tecnologia desse trabalho e concentrei mais nisso. Fiz uma concentração mais e publicamos agora na SOBER. Essa palestra foi publicada na SOBER de 2025 no Rio Grande do Sul. Eu não pude ir porque a Rural estava com a SBPC e terminou atrasando a emissão de passagem, e eu terminei não indo. Quando eles resolveram publicar, já a passagem estava por R$ 7.000. Aí não deu, né? Mas aí é esse trabalho que eu quero apresentar a vocês hoje, né? Porque tem interesse para a gente, que é a questão tecnológica, né? Então vamos aí para o segundo slide. O segundo slide está aí: objetivo e tipo de estudo. Aí o que nós colocamos é que a inovação tecnológica tem determinado o crescimento da média avicultura de postura em Pernambuco. Eu tenho outro trabalho que eu pensei até também de dar conhecimento a vocês hoje, que é sobre as feiras, né? As feiras de avicultura, que todo ano tem um encontro. Esse ano vai ser em setembro, em Caruaru. Ele vem migrando. A base original é a terra onde a avicultura se desenvolve no Agreste, a terra de Alceu Valença. Alô? São Bento do Una. São Bento do Una, né? É. Depois ela foi para um hotel perto de hotel e aquele hotel que tem na BR-232 de 5 andares, que é um posto de gasolina. Hotel Cruzeiro. Foi para o Hotel Cruzeiro e agora migrou para o Caruaru. Não aumentou o número de participantes, quer dizer, de empresas participantes, desde que ele saiu de São Bento do Una e foi para o Hotel Cruzeiro e agora está migrando para Caruaru. Não tem aumentado o número de empresas participantes que tratam da tecnologia. Que tecnologias? Essa que a gente vai ver aqui, todas as tecnologias que vêm hoje, desde a situação da escolha das pintainhas, né, das matrizeiras, depois a parte de ração, sanidade, limpeza, a parte de controle de automação de aviários, e tem toda uma discussão sobre
melhorar a situação das aves do ponto de vista da criação, né? Que é aquela ave na, 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 na gaiola cria muitos problemas para a ave, né? E tem uma campanha de melhorar as condições de produção na perspectiva das aves. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Então, essa inovação é importante e a produção e produtividade depende da tecnologia que é adotada e das novas que são incorporadas. Tecnologia, para mim, é a forma como você faz as coisas. Dentro de casa, fritar um ovo é uma tecnologia, né? Você vai fazer na panela, você vai fazer no micro-ondas, como é que você vai fazer no fogo de carvão, ou de lenha, ou de gás. Então, tecnologia é como você produz. Então, não existe assim, não tem tecnologia. Não, tem sempre tecnologia. A existente, a primitiva, e a evolução dela. O, então, essa é a questão da. E tem impacto na produção e na produtividade, né? Quando você junta as existentes às novas, tem melhorado muito a produtividade. Utilização dos dados para fazer esse trabalho inicial, nós iríamos fazer um estudo da população, mas tivemos problema com o fornecimento das listagens pela Dagro. Nunca conseguimos. Eu consegui uma vez porque tinha uma aluna que foi presidente da Dagro e foi estudante do curso nosso lá e eu era o orientador. Então, quando eu precisei, ela me cedeu. Mas isso foi em 2017. De lá para cá eu não tenho acesso. E a gente pegou aqui um período, como é 2018, 22, pegamos o período de pandemia, então ficou muito caro e também foi uma época difícil, muito difícil, né, para a sobrevivência da atividade. Teve que se adaptar rapidamente à venda pela internet, né? Nem todas se adaptaram, nem todas tiveram condições de se adaptar. E de modo que nós decidimos reduzir um estudo que seria da população para fazer um estudo de caso que seria mais barato e mais fácil de realizar. Consideramos as granjas de médio porte, as de 50 mil a 150 mil ovos dia. Aí tem as pequenas que nós estamos com um projeto para completar esses estudos, tudo no aspecto empresarial. Granjas pequenas, agora acima de 5 mil até 50 mil, né? O intervalo entra um e sai o outro, né? 5 mil incluso e 50 mil excluso. Da 49.999. Então, nós estamos com esse trabalho para atualizar, fazer agora a terceira fase do estudo. Nós já tínhamos feito das grandes, das médias e agora das pequenas, porque cada atividade dessa em cada faixa tem seus problemas e suas soluções. Tem seus problemas e tem suas soluções. E a gente está conhecendo quais são.
Então, essa é a parte de estudo de dados. Nós fizemos as visitas granjas, né? Visitas técnicas. Eu tenho fotos dessas locais, mas preferi não colocar para evitar problema, problema com as propriedades, né? Quer dizer, eles fizeram a entrevista e não pediram reserva, mas mesmo assim nós preferimos não colocar aqui, né? Então, objetivo e tipo de estudo, o modelo analítico, eu já tinha falado, de cadeia de valor, pegando os itens só que trata da tecnologia. Então, são 6 itens, como estão aí, inovação na produção e produtos novos recebidos e utilizados. Você tem que receber o produto novo e utilizar, né? Se só fizer receber, não vai funcionar. Controle de qualidade, marketing e vendas, distribuição e vendas, serviço de assistência ao cliente e desenvolvimento tecnológico adotado pelas granjas, desenvolvimento mais global adotado. Então, é sobre esses tópicos que nós vamos ver aqui, né? Coleta de dados, tá aí, visitas técnicas que nós fizemos, foram realizadas, foram realizadas a representantes das empresas, às vezes era o dono, às vezes era o gerente que nos atendia. Eles disponibilizavam documentos, sistemas de controle, relatórios, tabelas. O que a gente pôde coletar, coletamos. As instituições oficiais que dão assistência a essas granjas também, nós tivemos acesso a alguns documentos, né? Por exemplo, o boletim onde é registrado a vacinação, a Dagro visita as granjas e tem um controle, sistema de controle por granja, né? E outras fontes. Essas outras fontes são as dissertações, as teses, os estudos, as revistas, as revistas que traz artigos sobre o assunto. Tem diversos estudos. Tem o IBGE, é um dos que controla, que faz esse controle, né? Tem muito estudo interessante sobre isso. Segundo Magela, que está aí, parece que a avicultura passou como atividade. Não, aí não é avicultura, não, aí é a fruticultura. Mas essa está entre as principais atividades do agronegócio em Pernambuco. Eu acredito que no terceiro lugar, quarto lugar, me parece. Em Pernambuco, quarto lugar. Aí tem a posição no Nordeste, no Brasil, isso nós vamos ver adiante. Pronto, coleta de dados. E agora começamos a expor os dados. Aqui eu juntei 4 tabelas para não ficar muito grande e fiz uma síntese.
Evolução do efetivo de galinhas, dados da avicultura de postura no Brasil, em Pernambuco e outros estados, né? Por exemplo, evolução do efetivo de galinhas de postura. Em 2014, de milhões de cabeças, nós tínhamos 230, 223. E em 23, quer dizer, não é nem, em 23 tinha uma estimativa de, olha, já tinha 275 milhões. Então, um crescimento aí em Pernambuco e no Brasil, em Pernambuco era 11 milhões de cabeças em 2014 e 14 em 2023. Do ponto de vista de crescimento, nesses 10 anos, o Brasil cresceu 17%, efetivo de galinhas de postura, né? E o Brasil cresceu 17% e Pernambuco 16,6%, portanto, praticamente o mesmo nível de crescimento nacional, né? Porque aqui uma das características é que o padrão de tecnologia nessa atividade é mais ou menos unificado no país todo. Média de cabeças de galinha poedeiras nos estabelecimentos agropecuários. Taxa de crescimento anual. Taxa de crescimento anual. Em 2015, 3,8, Pernambuco 2,9. 2024, Brasil cresceu 8,8 e Pernambuco 28,1. Então teve um crescimento vertiginoso, né, em Pernambuco, que é um caso interessante, porque Pernambuco não tem a matéria-prima, né? Não tem o grão e o milho e a soja, não tem. Ovos de galinha em milhões de dúzias. Taxa de crescimento nos 10 últimos anos, Pernambuco cresceu mais do que o Brasil. 2014, 2023, Pernambuco cresceu mais. Estados no Brasil maiores produtores de ovos. Em 2023, Pernambuco ocupava o oitavo lugar. 2024 e 2025, ele está no sétimo lugar. Voltou a passar o Ceará. Porque o Ceará tem uma vantagem grande que fica mais perto de Matopiba, de onde vêm os grãos agora. Os grãos para criar galinha, a soja e o milho vêm do Piauí e do Maranhão. Então, com a rota ferro, de ferrovia, isso facilita muito a chegada desses produtos no estado, né? Mas Pernambuco está em sétimo lugar agora, não é mais oitavo como está aí. Bem, vamos passando adiante para o quadro seguinte. Aqui é a amostra. Veja, esse estudo foi feito durante e após a pandemia. 18, 19, 20, 21, 22. Então, ele foi feito durante a pandemia e após a pandemia. Nesse processo da pandemia, a pandemia afetou muito as granjas, algumas diminuíram de produção,
Outras fecharam, teve granjas que fechou. Aqui eu estou colocando a região Agreste para não identificar o município, essa coisa, mas no Agreste Central teve uma granja que fechou. Não, ela tinha uma localização difícil, estrada ruim, internet ruim. Então, para chegar a ração cara na área de produção era difícil, e para vender a produção mais ainda, porque a internet falhava muito e terminou sendo abandonada. Além disso, tinha um problema hereditário. Isso é uma questão que afeta hoje a atividade rural de modo geral, não é só a atividade avícola, mas as diversas atividades rurais, que é a migração, né, para o centro da cidade, falta de continuidade no, na atividade por falta de mão de obra e por abandono das instalações. Então, aqui a gente tinha um problema hereditário. A fazenda, essa que fechou, era do proprietário. Ele faleceu, a mulher que trabalhava com ele assumiu, envelheceu, e depois o contador deles é que arrendou. Mas quando veio a crise, ele não aguentou. E aí a granja E depois? fechou. E outras diminuíram o tamanho. Tinha 50 mil, hoje em dia passou para 30, ou tinha 60 mil, passou para 18. Essas que diminuíram com a pandemia. Acho que cresceram com a pandemia. Nós estudamos aí cinco, uma fechou, então ficou duas e duas, né? Para as análises. Otávio, Acho que, ou diga, posso, alô? posso fazer uma pergunta logo agora? Você tá descrevendo tudo isso, todo esse universo, dentro apenas de 5 unidades, né? É, dentro das Esse cinco quadro, unidades. esse quadro pode se estender É, ao Estado? olha, esse era o estudo que a gente queria fazer. Terminamos não fazendo por não ter acesso às listagens. Hum, Embora o Aradagro seja um órgão público estadual e a universidade um órgão público federal, certo. Sim. Alô? Travou. ele é uma colaboração técnica. Eu gostaria de fazer. Eu acho que um estudo que podia ser feito, Hum, que depende dessa boa vontade da Dagro, é fazer um convênio com a Rural para juntos nós analisarmos o que aconteceu com as granjas, porque eles têm o controle ano a ano. certo. Então, e eles têm o tamanho é, pela capacidade não de produção de ovos, mas a capacidade de ocupação, né, das granjas, quantas aves dentro de cada instalação. Então, a gente poderia fazer esse estudo conjunto, era bom para o Estado. Ô, Thales, Mas, diga, pois é, não. só aí, concordando aí com o que você está dizendo, recentemente eu participei de um estudo aí sobre queijarias, queijo artesanal, né? Essas pequenas Sim, indústrias. E eu sei que existe uma lista atualizada das que são formalizadas no estado de Pernambuco, no poder da DAGO. Mas não está na página da DAGO. Eu falei com uma pessoa da DAGO, acho que o Jurandir, que você conhece também. Ele disse, não, só a presidenta que pode dar essa lista. Quer dizer, então, uma informação que era para ser pública, né? Para estar na página lá, para que a gente é.
tome conhecimento, ela não disponibiliza. Bom, deixa eu fazer outra intervenção. Primeiro, Pois não. eu queria saber do Thales se você está falando de avicultura e desses, digamos, esses dados, né? Eu quero saber se a Adagro tem acesso, pela própria atividade dela, a todos esses dados. Eles têm acesso a tudo. Certo? Eu tenho, como eles me deram uma vez, me deram Sim. a lista tem informações muito interessantes, muito, muito Agora, interessantes. deixa eu te colocar logo a segunda, não é uma dúvida, é uma constatação. O Magela está se referindo a queijarias e falando de Jurandi. Jurandi é o diretor da área vegetal, né? Hum. Não sei, eu acho que continua, não sei. E tem na área animal, tem pelo menos hoje está totalmente renovada, ou quase, né, renovada aí, com gente muito nova, a, a Agro, com seleções, concursos e tal. Mas tem uma menina lá que foi pesquisadora do IPA e depois deixou o IPA para ir para a Dagro, que é Glenda. Eu acho que é uma pessoa, eu não sei se você tem acesso a essa pessoa, mas é uma pessoa que tem, talvez, claro, tem que conversar, eu acho que talvez até interesse, boa vontade em contribuir com esses trabalhos, né? Veja, a Não, minha experiência com eu não Dagro, sei, eu não sei, eu já fui, diga, diga, eu já fui diversas vezes lá tentar, diversas vezes. certo, E já tive reunião com o secretário. Ele certo, manda chamar o técnico responsável certo, e o técnico diz que tem uma lei. Aí mostra a lei, entendeu? certo, Ou seja, não está. É preciso ter uma decisão. Eu sou o presidente da Dagro, faço um convênio de cooperação com o IPA e libero todas as informações que o IPA precisar. certo. Bom, voltando a esses contatos, é, eu não sei, hoje a W também tem sofrido com mudanças de diretoria. Hoje o Magela está aí tendo dúvida também em relação à posição do Jurandir, mas eu não sei, inclusive, quem é o presidente atual hoje da. Não sei, sei, Moshe Dayan, né? Que é uma pessoa que, não sei, Eu acho que mas, nós poderíamos fazer um esforço conjunto, entendeu? mas eu quero dizer o seguinte, não sei também se você tem IPA, conhecimento, rural, mas diga. tá, mas na secretaria tem uma pessoa que a gente poderia contar, uma pessoa conhecida, muito amiga, a professora Vivian deve conhecê-la muito mais do que eu, que é Jaqueline Gadé, que é a secretária adjunta hoje. É uma pessoa de muito, Pronto, muito fácil acesso e a gente poderia colocá-la no sistema. pronto. Essa Eu menina, estou disponível é, porque tenho interesse, nós temos interesse, nós estamos nos transformando. sim, A Rural está se transformando num polo de estudo de avicultura. Inclusive, estamos conversando na Secretaria de Desenvolvimento certo, para fazer um observatório do Estado, sabe? certo. Só Sobre, lembrando aí, sobre avicultura. só, Estamos, diga, só porque lembrando aí que tá, desculpa. Só lembrando aí que a o- Jaqueline é doutora em melhoramento genético vegetal pela Rural, né? Foi aluna aí da professora Vivian. Não de tudo. é, Não, aluna Da graduação. da graduação. Mas Não, de todo o é sistema. unha e carne de rosto. Ótimo. Melhor ainda. Isto foi orientada dela, né? Orientada unha e carne de quem? de Rosimar. Isto. De Rosemar, pronto. Mas é uma pessoa Nós maravilhosa. temos interesse, veja, o Adagro é uma fundação hoje,
que, que tem um papel Receba, viu, muito Thales? importante, tem um papel muito importante Perfeito. no meio do mundo rural, né? Não é só na parte avícola, no mundo rural, Perfeito, perfeito. na agroindústria. Uhum. Faz um trabalho importantíssimo para a gente, consumidor, né? Sim, sim. Então, é evidente que nós estamos disponíveis para colaborar. Eu pensei até de mobilizar a reitora para ver se de, de cacique para cacique essa coisa podia funcionar. Vamos ver. Mas é isso. Vamos nos unir, viu? Vamos. Vamos ter uma conversa para a gente nos unir, ver o que é possível fazer. Podemos participar dessa união, da formação desse grupo. Certo. Então vamos adiante aqui, Ah, porque ver os dados, né? Pronto, então, de acordo com aquelas seis tipos de análise, né, da tecnologia adotada na média avicultura de postura em Pernambuco, quais são as tecnologias mais frequentes nas granjas? Quais são as mais frequentes? As bem-sucedidas e mal-sucedidas. Eu vou logo explicar essa mal-sucedida e bem-sucedida. A mal-sucedida, veja, quando veio a crise, foi colocado programas oficiais de socorro a essas granjas, tá certo? Foi colocado recursos para socorrer as granjas, desde que ela era muitas vezes para fonte de energia, adoção de energia alternativa, no caso painéis fotovoltaicos, né? E captação de água, também para captação de água, que toda granja precisa de água, né? E muita água e de boa qualidade, que tem uma importância grande para o aviário, né? E, e infraestrutura que é silos, a parte de armazenamento de ração, essa coisa. Então, foi colocado recursos. Teve, teve duas granjas aqui, essa A e B, que entenderam essa abertura e foram atrás do recurso e conseguiram o recurso. Se não perderam tempo. E teve outras que não, que tiveram que administraram mal esse acesso, né? Administraram mal. Acho que administraram mal, tiveram problemas. Por exemplo, teve eu acho que é a D, que está aí, o nome. A D, por exemplo, o cara me parece que pegou o dinheiro, fez um açude com recursos próprios. Quando ele terminou o açude, ele estava liso. Na pandemia, ele pegou o recurso dele todinho, fez o açude. Ele precisava de aumentar a oferta de água, em vez de pegar dinheiro do governo para fazer açude, fez com recurso próprio. Comeu todo o capital de giro, depois teve que reduzir drasticamente a produção, que ele não tinha mais como. Não tinha, porque precisa de, de recursos para garantir o fornecimento de ração, a, o tratamento, todo o tratamento que as aves precisam, né? E aí o cara fez com recurso próprio. Então, esses dois que não souberam usar direito as vantagens tiveram problema. E os que souberam tiveram sucesso.
cresceram com a crise. Não tem aquele negócio? Crise pode ser uma oportunidade. Esses de cá entenderam a crise como uma oportunidade. E cresceram muito mesmo. Melhoraram o rebanho. Mas vamos aqui, passando essa aqui. Veja o seguinte, as inovações aqui, inovações mais frequentes, quais são? Automação de aviários, porque tem os aviários automáticos e tem aviários automatizados e, e aviários automáticos. Os automatizados é quando você agrega ao que não era automatizado atividades automatizadas, entendeu? Como, por exemplo, distribuição de ração, coleta de ovos. Você pode ter uma automação sem o aviário todo ser automatizado. Então, teve. Pode ter as duas coisas também, tanto instalar aviários automatizados, como automatizar algumas atividades dentro dos aviários disponíveis, né? Que não eram. Adoção de linhagens mais produtivas. Aqui tem duas situações que precisa entender ao ler a tabela. Uma é teste de novas linhagens. Ele faz um teste para mudar de linhagem. E outros já têm uma linhagem que está estabilizada. O não, porque você vê, bem-sucedido e não faz a adoção de linhagem automatizada, é porque ele já tem uma linhagem automatizada, ele já tem uma linhagem que ele testou, que se dá bem e ele não mudou. Por isso que deu não. Melhores controles sanitários. Isso aí todo mundo, nessa época, com a pandemia, que era mais rigoroso ainda, né? E ainda é. Eles têm aumentado o rigor de acesso. Melhoria da ração. Aqui no processo de fabricação de ração, a maioria das granjas fazem a ração porque sai mais barato do que comprar ela pronta, né? Então, você criar com ração pronta ou fabricar ração no aviário é bem mais barato fabricar. Então, todo mundo, esses quatro, fazem a ração no local, né? A distribuição também. Melhoria da logística de distribuição. Distribuição é que, em geral, eles têm tem frota, né? Tem um ou dois carros. Nessa faixa é menos frota, menos carros, né? E eles procuram. eh, Isso era feito com programação linear para definir a logística de menor melhor percurso a menor preço, né? O primeiro trabalho de programação linear que eu fiz foi para definir a ração para aves. Mas tem essa de transporte. E isso vem da logística da guerra aí, da Segunda Guerra Mundial, quando faziam essa parte de definição de rota de combate. Redução de custo de produção, isso todo mundo está de olho. E informatização de processos. Aqui tem os processos de fiscalização. A maioria com Câmara, né? Câmara é uma coisa que entrou muito forte na atividade. Mesmo nas médias aí, acredito que nas pequenas, eu vou ainda ver, mas hoje tem Câmara para tudo. Isso barateia custo também, né? E outras informações de destaque, quais são? A energia solar, que entrou em todas elas.
Aí, adquirir frota para os grãos, porque você pode ter frota para ir buscar o grão, que é um tipo de caminhão, e para distribuir os ovos, que é outro tipo de caminhão, né? Então, renovação de frota, dois fizeram aqui, ó, e esse aqui, principalmente para grãos, ele aproveitou para renovar a frota. Vamos para outro quadro. Controle de qualidade, que é práticas de garantia de qualidade e registro de origem. Por exemplo, ovoscopia, que é aquele controle de ovo para verificar a gema, né? É tudo eletrônico, né? Tudo com aquelas máquinas de controle. Pode fazer manual ou automático. Então, tem controle que faz manual e tem outros que fazem automático. Então, alguns fazem ainda manual e outros faz automático. A maioria faz automático, só um que faz manual. Limpeza de ovos. Aqui é outra coisa. Se você tem ovos estragados e usa umidade, aí você piorou a situação do ovo. Então, no seco, a maioria faz controle seco. Esse B faz úmido, limpa o ovo, né? Limpa a sujeira. Separação de ovos com classificação automática, número de máquinas, classificação automática que já vai separa ovos pequeno, médio, grande, muito grande, extra, né? Então tem a separação. Aí tem as máquinas eh, com bastante capacidade de separação. E registro de procedência na bandeja de ovo. Tem dois registros de procedência, ou faz no próprio ovo, marcando o ovo, a data e o local, ou bota ou faz na bandeja. A maioria ainda é na bandeja. Mas tem máquinas que já marcam o ovo, né? Eles pedem para. Tem uma determinação que é para fazer no ovo já, mas nem todos têm. Aí usa ainda, embala e bota o sistema de controle de procedência do lote, da data de que foi tirado, né, que foi coletado, e o período de vida é em torno de 30 dias, né? Opa, Vamos, próximo. vamos para o próximo. Passou já para o. Bem, aqui, marketing de vendas, marketing individual adotado pelas granjas. Aqui é extremamente importante. Você tem um produto para vender, precisa de marketing, entendeu? Precisa de ações de marketing. Se faz isolada ou coletiva, porque tem muitas marketing coletivo, né? Essa que aparece na televisão pela VIP, a VIP, que é os grandes produtores, e também cooperativas associadas à VIP. Aí faz aí essa ações de marketing coletiva, mas tem individual, isolado. Cada um faz sua. E os tipos de ação de marketing isolado, matéria em jornal, programa de rádio, programa de TV, página em rede social, essa daí é muito comum, né?
Às vezes o cara tem a página, mas não faz o marketing. Outros têm e fazem. Instagram é muito usado. Participar de eventos em datas festivas, Carnaval, São João, aniversário das cidades. Em Caruaru isso é muito forte, essa participação de empresas em datas festivas, né? Distribuição de folders também, adesivação de veículos e tem a divulgação boca a boca, outdoor, boca a boca, calendário e boca a boca. Distribuição de calendário, locais das ações dos marketings, na rede social, Facebook, Instagram e eventos na cidade, brindes, né? Distribuição de caneta e também no local de venda. Às vezes você vai à granja e recebe uma lembrança do local, tal. Então são diversos instrumentos de marketing extremamente importante para quem quer vender seu produto, né? Vamos para o outro. Distribuição e vendas, comercialização da produção de ovos nas granjas. Veja, cada granja dessa de médio porte, ela distribui seu produto no entorno onde elas estão estabelecidas. Elas não vão para as cidades vizinhas, né? O que acontece com as grandes vão, essas não. Essas ficam no entorno. Então, aqui eu tenho cada uma dessas granjas, quem é que eles atendem, para onde é que ele manda os ovos deles, onde é que eles vendem. As praças, né? Eles cobrem essas praças. A primeira, ó, cobre essas praças todas. Recife, Caruaru, Agrestina, Cupira, Belo Jardim, Riacho das Almas, Passira e Gravatá. A B, Recife, Jabotão e Gravatá. A C, Caruaru, Toritama, Santa Cruz, Vertentes, Fazenda Nova Sairé, Gravatá. O que é Fazenda E Nova Sairé, Thales? o quê? O que é Fazenda Nova Sairé? Porque Fazenda Nova aparentemente, é Brejo da Madre de Ah, Deus. não, aqui são dois, desculpe. Ah, são É dois. porque são dois. Ah, É porque eu não botei a vírgula porque é fica embaixo também, né? Não, não, vírgula. porque eles pensam que é caractere do Excel, aí eu botei 100. Ah, Fazenda Nova, Sairé, Gravatá. isto. Perfeito, Aí, então aqui as praças, né? Para perfeito. onde eles vendem. Ah, Os clientes, quem são os clientes? Atacadista de médio porte, isto. desse aqui. Supermercado pequeno, médio e grande. Feira Livre. Esse- é, esses atacadistas, feira livre, tem também. Aí, porque esses atacadistas aqui, de médio porte, mercado público de porte médio. Aqui em geral, é nas feiras, né? Mercado público, né? Mercado público de Casa Amarela, por exemplo, né? Aqui é atacadista médio, atacadista pequeno, atacadista médio, supermercado, pequeno e médio. Vendedor com veículo próprio. Aqui todo mundo conhece, né?
Sim. Todo dia passa na minha rua, ou numa Kombi véia, ou num Fiat, com, com um megafone, né? Fazendo propaganda. Eu até sabia de cabeça a propaganda, mas agora deu um branco, não estou lembrado. Mas é bem engraçado. Não sei quem comprando. Compre economizando. É, economista comprando. Exatamente. Compra economizando, né? É. Mas tem um primeiro trecho, tem um primeiro trecho. Ou economize comprando. Economize comprando ou compra economizando, exatamente. Otávio, Ali é preciso ter cuidado ali. Tem uns que recebem direto da indústria. sabe? Tem uns que recebem direto da indústria. Mas tem outros que já é o ovo que foi recolhido. Eles lavam e botam para vender. Então, o risco de pegar uma doença é grande, de ter uma dor de barriga é grande. É perigoso, que a caixa de... Sabe? E para exportação, não tem não desse pessoal. O quê? Para exportação, esse Se pessoal ele, médio não tem não. Nem grande. se ele presta informação sobre isso, Não, se para eles exportam ovos, se exportam, não. Exportam, não. exportam não. Exportam, não. Não. Tem aqui, aqui. Distribuição e vendas. Vamos ver a distribuição aqui. A gente já viu esse? Não. Já. Já? Já. Está repetido, né? Continua, Pronto. distribuição e É. venda. Serviços de assistência ao cliente. Quais são esses serviços? Nós temos aqui o serviço de pós-venda, né? Todo mundo faz pós-venda. Agora, qual é o tipo de serviço? Ou faz através de um promotor de vendas, o cara que vai vender no pequeno e médio supermercado, que vai vender no mercado público, ele, ele faz a promoção, ele é promotor de vendas também, ele faz propaganda do produto tal, e eles disponibilizam. Tem outros que é só por telefone, e outro tem telefone e WhatsApp. Então, ou é promotor de vendas, ou é só por telefone, ou é por telefone Zap. Essa é essa parte. Vou falar um pouco sobre um desses aqui, que é talvez um dos bem-sucedidos aí, que na realidade ele entendeu que o serviço público você pega o dinheiro e não paga. E aí ele não marca, ele não bota, ele deixa para quem marca, quem bota marca no ovo que ele fornece é o distribuidor. Então, o atacadista de médio porte é que marca o ovo, que bota a identidade dele. E ele que fornece o ovo não bota. É impressionante. E esse rapaz é, é talvez uma das grandes mais tecnificadas de Pernambuco. Tudo automatizado. Impressionante. Eu fiquei impressionado.
Muito bem. Então, nesse aqui nós terminamos essa parte e vamos para essa aqui agora. O que é que a gente pode dizer desses dois núcleos aí, né? Desenvolvimento tecnológico adotado nessas granjas. Que as mudanças tecnológicas ocorridas nas granjas A, B, C e D, dentro dos 6 itens do modelo analítico, resultou na diferenciação entre essas unidades, certo? Nas unidades A e B, ocorreu uma maior adoção de tecnologias de automação de processos de suas cadeias produtivas, levando a um desempenho financeiro satisfatório. Destaque-se o uso adequado que fizeram de empréstimos oficiais para melhorar a infraestrutura, com destaque às instalações, fontes de água e de energia. Então, esse pessoal aproveitou bem os recursos financeiros que foram disponibilizados, né? A Granja C, embora tenha trilhado o mesmo caminho de mudança tecnológica das duas anteriores, utilizou seu capital de giro para melhorar a fonte de água, resultando em crise financeira severa, quando poderia ter utilizado para isso o crédito oficial oferecido pelo governo federal, contudo, está se recuperando do erro cometido. Então, já passou a fase crítica e agora eles estão se recuperando. E a Granja D apresentou baixa adoção de tecnologia e sofre uma crise sucessória, comum na empresa familiar. A gerência terceirizada, com baixo poder decisório, tem levado a atrasos nos processos de produção e distribuição do produto. Isso tem afetado substancialmente a rentabilidade da unidade. Eu soube, essa semana, que essa empresa foi vendida. Essa empresa, por problema sucessório, foi vendida. Tinha até gente habilitada. A dona, a filha da dona lá, era era a veterinária da granja, só que ela tinha um pet em Recife. E o pet era mais interessante do que a granja. Sangrava recursos da granja para o Peter. Ela tinha o pet e tinha a granja, mas ela só queria ficar no pet, não queria mais saber de granja. Aí eu soube que venderam. Outra empresa do ramo comprou. Bem, e finalizando, as mudanças tecnológicas ocorridas nas granjas A, B, C e D, dentro dos 6 itens do modelo analítico, resultou na diferenciação significativa entre essas unidades. Como visto, o sucesso da média Victoria de postura e não, de postura, como visto, o sucesso da média Victoria de postura não tem volta. Saiu o N em não tem volta, não. Ok. Pernambuco depende da inovação tecnológica, sendo o caminho a ser percorrido, como visto, o sucesso da média agricultura de postura em... Aqui eu acho que tinha uma palavra que eu...
O sucesso, por quê? Pela tecnologia. Como visto o sucesso da média Victoria e Postura em adotar tecnologias, né, não tem volta. Pernambuco depende de inovação tecnológica, sendo o caminho a ser percorrido e parece que não tem volta, a mesma coisa. Não. É aqui, só em percorrido Sim. já completa o sentido. A inovação tecnológica é um caminho a ser percorrido, não tem volta. Sem a Como inovação, é? a Pernambuco inovação depende de inovação tecnológica. é isso, é um caminho a ser percorrido Tendo o caminho a ser percorrido. E não tem e não volta. tem volta. Se não, pode Se pôr. não, Já não tem tem volta jeito. aí. Mas hoje, Tá certo. tem que ter todo Ô, Carlos, O sucesso, como visto o sucesso da média Victoria e Postura, não tem volta. isso. Pernambuco depende da inovação tecnológica, sendo um caminho a ser percorrido e parece que não tem volta. É isso. É. mundo.